Não, detalhe que isso tudo vai aparecer no vídeo, né? Não, eu não esperava nada disso acontecer. Fala, pessoal do Canaltech! Tudo bem com vocês? Aqui é a Ju Cyber e hoje eu trouxe o especialista em Mi Bands aqui do Canaltech para falar com vocês um pouquinho a respeito dessa coisa maravilhosa chamada Mi Band. E é claro que trouxe todas as gerações aqui e o Adriano vai falar com a gente, é claro, mostrar para vocês em detalhes cada uma delas, sobre o que mudou, o que tem de novidade em cada uma, para vocês saberem se ainda há como vocês escolherem uma mais antiga do que a Mi Band 6 e estarem fazendo um bom negócio. Essa afirmação foi injusta e eu já conto pra vocês. E antes de continuar o vídeo, não se esqueça que o Prêmio Canaltech está com a votação aberta. Acesse agora premio.canaltech.com.br e dê o seu voto, porque você decide quais foram as melhores marcas, produtos e serviços para o Prêmio Canaltech desse ano. E tem coisa especial também, tem a ver com uma TV 4K e também um console. E me disseram que a pessoa escolhe ou um PlayStation 5 ou um Xbox Series X. Quer saber o que a votação tem a ver com isso? premio.canaltech.com.br, que tá tudo certinho lá e tem o regulamento. Só para deixar bem claro para vocês, Mi Band 1, Mi Band 2. Mi Band 3, Mi Band 4, 5 e 6. A gente colocou desse jeito assim, só para deixar vocês loucos de propósito, a gente vai mostrar uma por uma e passar pela evolução de cada uma delas. Só que a Ju disse que eu sou um grande entusiasta e fã de Mi Bands, só que todas estas Mi Bands na mesa são da Ju. Mais que isso, elas estão em perfeito estado de conservação, mostrando que a Ju é extremamente cuidadosa com os pertences dela. Assim, sinceramente, Ju, a Mi Band mais velha dessa mesa tem 7 anos. Sim. Eu tô usando uma Mi Band nesse momento e talvez quem nunca se atentou nas primeiras 2, 3 gerações de Mi Band nem tenha passado pela cabeça que o uso inicial da Mi Band 1 também era esse aqui, que é você usar a Mi Band como colar. Isso aqui é a Mi Band 1 e um acessório qualquer de colar, só que você tinha essa opção no aplicativo da Mi Band, onde você selecionava se estava no pulso esquerdo, no pulso direito ou em um colar, porque a primeira Mi Band não mede nada a não ser seus passos. Então você colocar a Mi Band no bolso, no colar, não fazia nenhuma diferença, ela se adaptava e lia seus passos relativamente bem, não era 100%, mas era 90% de precisão de quantos passos você deu, tanto é que o pessoal colocava a Mi Band no gato, tal como isso. Mas Adriano, além de você poder contar os passos com a Mi Band, graças ao aplicativo Mi Fit, você também consegue monitorar o seu sono. Até mesmo que a Mi Band 1 tinha essa opção. Então foi uma das coisas que me motivaram a ter a Mi Band na primeira geração. Vou até mostrar pro pessoal aqui, já que você tá com a sua aí, Ju, e a sua tá muito mais conservada mesmo. Sim. Galera, senhoras e senhores, esta aqui é a Mi Band 1. Vocês podem notar que a minha tá cortada, riscada, meio desgastada e a da Ju tá em perfeito estado. Sim. A primeira Mi Band, ela é exatamente o que a gente conhece hoje de Mi Bands. Ela é um núcleo onde tem aqui de fato os sensores. Aqui dentro tem os sensores ADI, que é acelerômetro de alta densidade, precisão e tudo mais. E a galera esquece que isso aqui é só o que é necessário para saber de fato como você está dormindo. Você faz pequenos movimentos muito suaves com o corpo que denuncia se você está tendo um sono profundo, um sono leve e tudo mais, que horas você foi deitar, que horas você acordou. E isso aqui já dava muita informação sobre o corpo e não tinha nada de cardíaco. É só um núcleozinho inteligente que ficava preso com você o dia inteiro. E o da Ju tá com a pulseira certa, que seria o modelo original, e gambiarras à parte, qualquer coisinha que você colocasse ela, igual eu fiz com o colar, você podia carregá-la por aí. Inclusive, olha o estado desse colar, tá se desfazendo. Isso aqui tem anos de idade. Possivelmente 7 anos, né? Essa aqui deve ter uns 6, fácil. Nossa. E aqui a primeira coisa que a gente tem que saber. Essa aqui é a Mi Band 1. Na Mi Band 1, tem gente que mentia que dava pra carregar a Mi Band sem tirar ela da pulseira.
Mentiroso! Ela desse jeito você conseguia carregar. Não, você tem que remover e colocar direto no núcleo carregador. Com a pirata você consegue, aquela que você pagou R$5 no trem, que é a versão piratona da Mi Band, você consegue carregar sem. A original da Xiaomi mesmo, que dura pra caramba, que dura 45 dias. Durava, né? Durava quando lançou, né? Durava 45 dias a bateria disso daqui. Também não tem tela, não tem sensor cardíaco, é só a parte do acelerômetro. 45 dias cravados de bateria, isso aqui com o Bluetooth ligado o tempo todo, e daí já vinha os mitos. O pessoal dizia que Mi Band a bateria desgastava muito rápido do celular pelo Bluetooth. Não é verdade. Segunda coisa, a Ju tem o carregador, velho. O carregador original dela. Claro, né? tem que conservar, né? Aqui em cima o conector do carregador, aqui E isso aqui pra mim foi um dos maiores erros da Mi Band e que fez muita gente odiar ela no começo. Primeiro porque se você for muito ativo, você consegue fazer ela pular daqui durante o exercício. Você vai fazer alguma coisinha, o núcleo cai no meio da rua, enfim, doideira. Fora que também de tanto tirar e colocar isso aqui, você começa a arrebentar essa lateral da pulseira e ela se torna descartável e você tem que trocar a pulseira. Tem um erro aqui em todas essas pulseiras que a gente já vai falar, mas quem já teve Mi Band sabe exatamente onde todas elas arrebentam até hoje. Tudo bem. Isso tudo foi a Mi Band 1 que a gente falou. Sim. Para quem nunca tinha visto essa primeira Mi Band, esses 3 pontinhos aqui na frente são 3 LEDzinhos muito fofinhos que acendem quando você recebe notificação. E era só assim que você sabia que chegou um WhatsApp através da Mi Band. Ela nem era para isso e ela fazia o favor de vibrar e acender em virtude disso. As primeiras Mi Bands, como a Ju falou, acendia coloridinho esses LEDs, era bem legal. Então você pela cor sabia, cumpri minha meta, notificação do WhatsApp. Só que depois ficou branco o LED e era só isso, só piscava ou não piscava. Triste. Demais. Aí veio a Mi Band 2, que é a maior evolução comparando a Mi Band 1, porque ela tem agora uma telinha. É isso mesmo. Agora você consegue visualizar, além de informações a respeito do rastreamento que a Mi Band faz, também a hora e outras coisinhas mais. Olha só a diferença entre as duas, né, gente? Pra mim, o design da Mi Band 2, ele quase deu certo, mas isso aqui tava muito mais bonito, muito mais arredondado. Sim. É meramente minha opinião. Pra mim, a melhor Mi Band que existiu é a próxima que a gente vai falar. Mas entre as duas, você passava a ter um reloginho no pulso com botão touch. E olha só a Ju tocando nela, dá pra você ver mais informações. Você andou tantos metros, gastou tantas calorias, dá pra ver o seu coração, porque ela passa a ter o sensor, porque mudou o núcleo da Mi Band. Tudo bem que na Mi Band 1, versão S, já teve essa alteração, mas na prática a Xiaomi tornou padrão isso a partir dessa Mi Band aqui. Bora tirar o núcleo da pulseira? Bora lá. Olha só. Assim como a Mi Band 1, que está aqui, você tem que dar uma puxadinha. Você tem o núcleo, só que na traseira da Mi Band 2, você tem esses sensores aqui. Você tem estes LEDzinhos aqui que com essa luz verde dá para medir o contraste do seu sangue e a partir daí a Mi Band sabe qual é a sua pulsação. Tem gente que sempre fala de pressão, não é pressão, é pulsação, completamente diferente inclusive. E tinha um pequeno bug que rolava na Mi Band 2 que muita gente talvez não tenha acompanhado na época. Mas basicamente o que acontecia? Quando você colocava no seu pulso e você tinha uma pigmentação um pouco diferente dos asiáticos, acontecia de você não conseguir ter a precisão que a Mi Band proporcionava para quem tinha pele amarela. Por quê? Quando você tem uma pigmentação um pouco mais escura ou até mesmo tem tatuagens na parte onde fica o rastreamento das suas atividades na Mi Band, o leitor de batimentos cardíacos não funcionava. Então muita gente reclamou, a Xiaomi falou que ia atualizar, só que acabou que não atualizou, então ela preferiu simplesmente lançar uma outra pulseira. Tanto é que muitos de vocês perguntam isso até hoje pra gente nos comentários, isso foi resolvido já há muitas gerações, né? Há várias gerações. Isso realmente da Mi Band 2 é o momento em que a Xiaomi lançou o produto não com o foco global. Essas Mi Bands eram pensadas na Ásia, porque a Xiaomi é da Ásia, e para o público asiático. E nessa época, inclusive, colocá-las em português era um desafio que só a Ju tinha paciência. Sim. Para você que não faz ideia do que a gente tá falando, Ju, como que era ter uma Mi Band em português na época? Então, basicamente, ou você caçava algum tipo de firmware atualizado
que algum desenvolvedor fazia ali, e você ia caçando lá nos fóruns XDA e outros parecidos para você baixar e depois fazer a transferência para a sua Mi Band, o que era um processo bem chato de ser feito. Tinha gente que falava que dava para fazer também traduzindo para português de Portugal o celular, só que não rolava muito bem na prática não. Tinha que ser um pouco mais profundo ali, entender um pouco mais de desenvolvimento de software para conseguir fazer essa parte de tradução da Mi Band. E era algo bem chato de ser feito, por isso que muita gente preferia deixar para lá. E fora que você tinha que usar aplicativo modificado, dava algumas incompatibilidades e tal. E nessa Mi Band 2 não faz tanto sentido assim você ir atrás, porque tem pouquíssima coisa para visualizar no display. Mas a gente já vai chegar num ponto interessante. Essas Mi Bands, isso é uma informação a mais, tá? É meramente investigativo. Eu não cheguei numa conclusão até agora, mas só acrescentando. Como não tinha tradução pro Brasil no começo, porque não era focado aqui, e ela lê errado e tudo mais, dependendo do tom de pele e tal, também tem um detalhe de que não é toda tatuagem que é tatuagem. No caso desse relógio que eu tô usando aqui, ele não consegue ler direito meus batimentos até hoje. Se vocês olharem os sensores atuais, normalmente o arranjo é circular, então tem os LEDs para contraste, e ele tem LEDs na cor vermelha e na cor verde, para oximetria de pulso e para pulsação normal, então são duas leituras diferentes. Isso aqui não consegue ler direito se eu estou vivo, ele aparece que eu não estou utilizando o relógio, então o relógio bloqueia a tela, ele não lê nada, nenhuma informação minha, nenhuma. Quando você volta para essa Mi Band 2 ou para 3, você vê que o arranjo dos sensores é diferente. Então, mesmo com tatuagem na região do pulso, essa aqui em específico, ele conseguia ler, mas vocês viram que aqui tá marcado redondinho os sensores. Nesse formato eu já não consigo ter mais leitura. E essa tatuagem, ela sempre existiu, só que quando a tinta era nova, ele conseguia ler. Passou alguns anos que eu tenho essa tatuagem, ela começou a bloquear a leitura dos sensores. Eu fiz a remoção a laser nela, vocês podem ver que ela tá apagada e não resolveu. Eu não consigo usar relógio com leitura de batimento cardíaco. Eu tenho que mover ele para a parte de baixo, tenho que fazer alguma gambiarra para que ele consiga ler. Se eu só colocar aqui em cima, não tem leitura. Então isso é uma coisa que sim faz diferença. Então, sinceramente, você que tem tatuagem nessa região, se prepare para resultados aleatórios. Mas comigo o relógio funciona normal, então é só um problema exclusivo do Adriano. Se você fizer uma tatuagem nessa região, você vai conseguir o mesmo problema. É, eu sei. Fica uma dica, gente, não faça tatuagem embaixo de onde fica o relógio. Sério. Eu ainda vou ter que fazer mais tentativa de remoção para ver se meu relógio volta a ler normal. E caso alguém ache bobagem esse tipo de coisa, quando você faz pagamento através do relógio, inclusive a Mi Band que não está aqui, que é a 7, talvez, finalmente, depois de anos de promessa, faça pagamentos, ela vai pedir que você esteja usando a Mi Band. E quando você não está utilizando, trava os pagamentos no relógio. Então este relógio faz pagamentos, mas eu não consigo usar porque ele disse que eu não estou usando o relógio. E agora, seguindo a nossa lista, vocês viram a Mi Band 1, a Mi Band 2 e agora a Mi Band mais linda de todas. A melhor Mi Band já lançada até hoje no planeta Terra, que é a Mi Band 3. Esta Mi Band é maravilhosa, ela tem o design arredondado, o botão dela é praticamente invisível, ele é só uma parte afundadinha aqui do vidro e é a versão correta da 2. Olha a diferença, a monstruosidade que isso aqui parece no pulso versus a Mi Band 3, que é linda, muito linda mesmo. E a partir daqui, na Mi Band 3, começou a fazer sentido a tradução que a Ju falou. Aqui você tem escrito passos, frequência cardíaca, hoje a previsão do tempo trovoada, ou seja, tem palavras, tem de fato notificações, tem cedilha e acento já faz muito tempo, tem mini aplicativos para você de fato usar a Mi Band como algo muito reduzido, mas ainda assim smart pra caramba. E na minha opinião, esse maisinho aqui é impressionante existir. Você pode localizar o celular pela Mi Band, você pode fazer bastante coisa aqui. Cara, não era pra ela ser assim. Foi um salto evolucionário muito grande de um produto pro outro. É sensacional a Mi Band ter passado a fazer isso, numa época em que isso não era comum para nenhum dispositivo. Então o smartwatch já existia? Sim, mas a gente tá falando lá de Android Wear, aquela porcaria. Eu fui usuário de Android Wear e realmente era terrível em todos os aspectos. Sinto muito, sinto muito. Eu tentei usar Mi Band com Windows Phone numa época. Eu sou o tipo de cara que tenta bastante coisa. É, mas funcionava. Funcionava. Não disse que era bom. Funcionava. Funcionava. A Mi Band era boa.
Inclusive, curiosidade, no vídeo do Canaltech da Mi Band 1, eu estou com um Windows Phone com o aplicativo não oficial na Mi Band 1. Verdade. Mas, Ju, isso aqui, pra mim, mostra como a Mi Band tinha muito a evoluir e isso aqui era um caminho sem volta. E, por falar em caminho sem volta, vamos para a quarta? Vamos para a quarta, mas ainda assim fica mais um aviso de que o pessoal na Mi Band 3 ainda dizia que dava pra carregar a Mi Band sem tirar da pulseira. E, gente, de verdade, você precisa puxar a pulseira, pois o carregador tá ali, inclusive. tá aqui embaixo, ele fica dentro da pulseira oficial. Então, se você só virar ela, tem o sensor para leitura de batimentos cardíacos e não tem nenhum porte de carregamento. Ele tá aqui embaixo. Aí dá pra carregar aqui, bota a Mi Band E aí você tá pronto. carregando. É. E uma coisinha interessante é que dá pra fazer uma gambiarra que o carregador da Mi Band 3 pode também carregar a Mi Band 2. Sim, fica meio solto, mas rola. É, rola. Porque o conector é na mesma posição, então dá pra ir. Isso aqui pra mim foi a melhor Mi Band. Olha só o encaixe dela na pulseira, como fica certinho. Ele some. Parece uma pecinha toda de vidro muito bonita no seu pulso. Ó, é de muito bom gosto. Eu tenho muita falta da minha Mi Band 3 na minha vida. Muito linda, inclusive. E agora vamos para a Mi Band 4, que, na minha opinião, realmente essa é a maior evolução da Mi Band. Porque o Adriano pode gostar muito da 3, mas eu gosto mais da 4, porque ela tem um detalhezinho muito diferenciado. Tela colorida. Dá só uma olhada nisso, gente. E aqui vocês podem ver que temos, além da tela colorida, temos a opção de mudar o plano de fundo, que na verdade são chamados de watch faces também, e você tinha que baixar também de outros aplicativos, mas a Xiaomi foi atualizando isso com o tempo, e agora você consegue ter acesso a várias opções dentro do aplicativo Mi Fit. Não, e se você parar a pensar, a gente esquece que essas coisas têm processador e tudo mais. Olha a velocidade de operação disso em comparação à Mi Band 3. Esse computadorzinho colorido que ela passou de fato a ser levado a sério. Olha a complexidade de imagem, de funções e de coisas que a Mi Band na mão da Ju passou a ter. Então, da geração 2 para a geração 3, a gente tem de fato muita coisa acrescentada. Na geração 4, ó a Ju ali, ela tá fazendo a pausa do treino dela, tá com um monte de informação, o display é colorido, o touch funciona de verdade, não é só esse botãozão praticamente aqui para controlar, porque aqui você tem que confirmar as coisas que você quer. Segura. Aí ele faz a leitura. A Mi Band 3 é uma gambiarra bem feita, a Mi Band 4 é um micro smartwatch, uma fitness tracker com cara de smartwatch, vai. Mas que realmente faz muita diferença. E olhando a 2, 3 e 4 lado a lado, dá pra ver a diferença gigantesca entre elas. Tem muita gente que só pegou a Mi Band a partir da 4 porque a tela é colorida. Mi Band 1, Mi Band 2, Mi Band 3, Mi Band 4. Ainda faltam 2. Próxima Mi Band, senhora Ju? Mi Band 5. E aqui nós vemos já a tela colorida, só que um pouquinho maior e um pouquinho mais diferenciada. E um recurso interessante que veio na Mi Band 5 é aqui um aplicativo de ciclos que consiste em você fazer o rastreamento das suas atividades menstruais. Isso serve para que mulheres consigam fazer lá o catálogozinho de monitoramento da sua menstruação. É claro que homens também podem utilizar esse recurso, mas de uma outra maneira, para saber quando a mulher está ali em período fertal. Fertal, ó. Fertal. Eu não sei como reagir a isso, edição. Mas homens também podem utilizar esse recurso para saber quando a mulher está ali naquele período perigoso e é melhor evitar qualquer contato físico muito aproximado para não engravidar a namorada, enfim. Coisas que acontecem por acidente ou não. Para mim, a parte mais interessante na Mi Band 5 é o quanto ela ficou mais complexa em termos de informação que ela exibe ali na Watch Face e tudo mais. Você nota que na Mi Band 4 ela é bem mais simples, passou a ser bem mais complexa, tem widgets exibindo agora na Watch Face e também tem opções mais complexas de mostradores que na hora que você está escolhendo pelo celular qual que vai aparecer aqui, você vê que elas estão elaboradas, exibem mini gráficos e tudo mais. Então você tem muito mais informações que rolam aqui direto no dispositivo. Ele está mais independente, ele está mais forte em processamento, tanto é que você nota uma queda gigantesca na bateria, porque ela consome muito mais energia para funcionar. Então se aqui na primeira a gente tinha um dispositivo de 45 dias de funcionamento, quando surge ela com tela, isso já despenca para metade. E conforme essa tela vai exibindo cada vez mais coisa, mais colorida e tudo mais,
isso só vai indo ladeira abaixo. Essa daqui tá durando com você quantos dias, Ju? Uma média de 14 dias de duração. Então, por isso que a gente vai avançar ainda mais essa conta. Olha aqui, previsão do tempo bonitinha, com um gráfico... Olha que bonitinho, com todos os dias. Isso aqui é muito legal, só que consome mais bateria. Fazer o quê? Esquecemos de falar algo muito interessante que a Mi Band 5 tem. Sim, que é a concretização. Finalmente, se nessa daqui você tinha que arrancar o núcleo, em todas as outras, né? A gente não arrancou a Mi Band 4 aqui do negocinho, e o pessoal falava, olha, aqui atrás tem o plug. Eu consigo carregar a minha Mi Band 4 sem tirar da pulseira. Só que não. Tem um usuário de Mi Band 4 atrás dessa câmera, você consegue? Não! Essa atrocidade, como os americanos adoram falar, this monstrosity, é o carregador da Mi Band 4, velho. Compra iPhone. Compra iPhone. Você tem que arrancar ela da pulseira e deitar ela nesse caixãozinho de vampiro aqui. É a primeira Mi Band que descansa à noite e queima no sol, enfim. Olha isso. É a Mi Band de ator de Vamp, né? Beijo do vampiro, Ju. Tá de bobeira, cara. A galera tá toda falando. De que ano que é Vamp? Uma hora depois. Deixa aí nos comentários se você prefere Vamp ou Beijo do Vampiro. Mas tudo bem, né? Então você tinha que tirar ela do lugar. Ainda tem, né? Porque ainda tem a venda essa Mi Band. E daí depois colocar de volta aqui na pulseira. E aonde você encontra a Mi Band 4, 5 e 6? Você encontra no Canaltech Ofertas. É só acessar canaltechofertas.com.br que as melhores Mi Bands em promoção aparecem lá. Não só Mi Bands, como todo tipo de dispositivo para vocês. E agora que a gente estava falando do carregador da Mi Band 4, vamos voltar para a Mi Band 5, porque ela tem um carregador bem diferente, que na minha opinião é o melhor de todos, que é o carregador que você não precisa tirar mais a Mi Band da pulseira para você carregar, só colocar aqui e voilá. Isso daqui pode parecer bobagem, mas é a partir daqui que a sua pulseira começa a durar mais. Porque esse lance de ficar toda vez arrancando ela diminui a vida útil dessa borrachinha que você está tirando do seu pulso. Mas isso aqui, ó, praticidade. É realmente legal esse carregador, ele é muito útil e como a Ju falou, ele começa a partir dessa Mi Band aqui, que é a Mi Band 5 que tá na mão dela. Sim, e já que falamos do carregador, o bom é a gente já partir para a última Mi Band desta lista, porque ele é retrocompatível com a Mi Band 6. Esse vídeo aqui, ele é do início de 2022. Na metade do ano, tradicionalmente, a Xiaomi anuncia a nova Mi Band e provavelmente se chamará Mi Band 7, a menos que eles mudem o nome da linha, e a gente vai até a 6 nesse vídeo, que é o que temos até o momento lançado. E essa daqui é a Mi Band 6, que temos algumas informações adicionais aqui em relação aos recursos. Temos mais opções de atividades físicas, a Xiaomi colocou mais de 100 atividades, tanto para você fazer em casa, como também na rua. E o rastreamento é bem interessante. Eu não pareço uma pessoa muito fitness, mas eu faço exercícios ali só para manter o coração batendo num ritmo tranquilo. E eu garanto a vocês que o rastreamento das atividades feitas pela Mi Band 6 funcionam muito bem. A 5 e a 6, elas são fisicamente parecidas, mas o aproveitamento de tela da Mi Band 6 é sensacional porque finalmente essa parte de baixo com botão desapareceu e ela é toda tela. E em relação a novidades, temos aqui o oxímetro. A oximetria de pulso SPO2 que está aqui, que faz piscar luzinha no seu pulso, mas pisca luzinha de cor diferente, como a Ju vai mostrar agora. É um recurso que mostra que mudou uma coisinha atrás aqui da Mi Band. Vamos abrir para vocês aqui. Essa aqui é a Mi Band 5 na minha mão, a Mi Band 6 na mão da Ju. Vocês podem notar que o arranjo de sensores mudou. Isso vai encostado na sua pele, naturalmente, como todas as outras. E tem mais leituras ali. Então, também fazer o contraste do seu sangue para saber como que está a saturação de oxigênio. Não serve de dispositivo médico, como a Ju gosta de lembrar, mas serve de pré-diagnóstico. E as duas carregam com o mesmo carregador, que realmente isso é uma qualidade de vida para... Olha que gostoso. Aí sim,
Pra mim, a maturidade da Mi Band veio com a Mi Band 5. Se eu tivesse que te recomendar um único dispositivo dessa lista aqui de Mi Bands, diria que a partir da 5 tá seguro você comprar um dispositivo muito maduro, porque tem a ver com a Amazfit Band, tem a ver com a nova proposta de Mi Bands em geral, tanto é que eles não conseguiram mudar muito na 6, porque chegou na maturidade que o dispositivo podia ter. Sim, só deram um pouquinho mais de tela, porque já era esperado, e acrescentaram ali um pouquinho mais de recursos nas partes de atividade e também do oxímetro, mas nada além disso. Só que é lógico que o futuro nos reserva ainda uma Mi Band 7 que tá para vir e que a Ju vai mostrar uma previsão, porque é o que a Xiaomi provavelmente já vai lançar, já tá dando vários indícios. Mas antes disso, tem que xingar a Mi Band aqui, porque como usuário, sócio fundador dessa eu necessito deixar claro que as Mi Bands são uma fábrica de dinheiro infinito, porque você vai quebrar essas pulseiras. Quando eu comprei a Mi Band 1 lá atrás, eu quebrei essa pulseira e você quebrou a sua também. Sim, Cadê eu a tive que 2? comprar. A da 2 também. A da 2, ela rachava aqui do lado. Sim, e também rachava aqui por dentro, conforme ficava fazendo aquele movimento para tirar do carregador. Sim, porque ela ficou muito fina para ela poder abrigar essa tela plana dela. Tela plana. A Terra não é plana e nunca será. Ó a informação aí, programa com informação, aqui tem informação! A Mi Band 1, ela tinha essa pulseira bem grossa aqui. Ela ficou muito fina para abrigar a tela, deixar a tela visível, né, da Mi Band 2 e ela arrebentava bastante. Na Mi Band 3 deram uma leve corrigida, dá pra você ver encorpada, mas ainda assim a pulseira continuou arrebentando. Ué, mas como assim continuou? Na 4 continuou, porque o problema trocou de lugar. Esse fechinho aqui, desde a Mi Band 1, e que continua presente na Mi Band 2 e que continua presente na Mi Band 3, na 4, na 5, este fechinho... Vocês também. Sempre arrebenta. E mais que isso, ele ficou bem mais mole na 4 e na 6. Isso aqui vai arrebentar na sua Mi Band e você vai ter que gastar uns 15, 20 reais pra comprar uma pulseirinha nova. A original sai mais cara, se eu não me engano. É, a original é um pouquinho mais cara, então você possivelmente vai escolher alguma genérica, porque realmente vai ser um gasto bem grande. Isso aqui vai ressecando com o passar do tempo, que é normal do silicone, e ele vai arrebentar. E quando isso daqui arrebenta, acontece um efeito mágico. A sua pulseira não fecha mais. Ela começa a fazer isso no seu pulso. E ela fica dançando até que ela se solta e cai. Ou você fica usando ela como se fosse uma letra V o dia inteiro, um coração. Assim no seu pulso, lindo, só porque esse anel arrebentou. Então, pra mim, essa é a única falha de design que até hoje a Mi Band tem. E uma coisa importante, relógio tem esse passante também, ele fica aqui, só que isso aqui raramente arrebenta, a da Mi Band sempre quebra. Então você que tá vendo esse vídeo para conhecer as Mi Bands, se tem uma, vai ter uma, já compra mais uma pulseira, não é muito caro e você vai precisar porque isso vai quebrar. E se você não faz ideia do porquê isso quebra, é porque você não usou o suficiente. Quando você tá com ela no pulso, isso aqui fica apoiado na mesa. Então esse esforço aqui, essa fricção vai arrebentar isso. Naturalmente. O bolso, quando você coloca a mão, tudo você acaba acertando essa parte aqui inconsciente. Então você vai arrebentar essa parte da Mi Band, infelizmente. Principalmente pra quem digita no computador, né? A Mi Band é levinha, você esquece que ela tá ali. Se for um editor de vídeo, então... De nada, edição. É impossível isso aqui ficar na mão do mouse, gente. É. E uma curiosidade meio aleatória. Quando eu fui fazer autoescola na minha prova, eu tava utilizando a Mi Band 4 e durante a direção, simplesmente a Mi Band tava com a pulseira arrebentada e passou no volante e eu acabei me desconcentrando e liguei o limpador traseiro e perdi um ponto por causa disso. Então quer dizer que esta Mi Band que tá aqui na minha mão custou um ponto no seu exame de direção? Sim. Caraca. É basicamente isso. Então, vamos para a Mi Band 7? Mi Band 7, que na data desse vídeo ainda não foi lançada e agora são só as nossas conjecturas e a expertise da Ju nessa área. Quando a Mi Band 4 foi anunciada, logo em seguida começaram rumores a respeito da Mi Band 5. Só que nesse meio período existia uma outra Mi Band que muita gente talvez não se recorde. É a Mi Band 4C, que é uma versão já global e com português e tudo mais, dessa Mi Band que está aqui na minha mão, que é a Red Mi Band, que é uma pulseira inteligente bem diferenciada, com muita tela,
Mas na versão que eu tenho, tá toda em chinês. Dava para você utilizar em inglês, só que você tinha que fazer uma gambiarra bem doida, que era colocar o seu celular em inglês para que a Mi Band fizesse a sincronização e conseguisse também ser traduzida. Quem não entende muito de inglês, preferia utilizar em chinês ou simplesmente não comprar. E não é tão simples quanto o pessoal pode achar, não é só um on-off. O celular escreve o sistema de novo quando detecta a linguagem do sistema e, enfim, é bem chatinho fazer isso. Então, não compre Mi Band chinesa, a gente já deu essa dica várias vezes. Tem algumas pessoas que insistem, só que não tem problema você fazer, o difícil é você recomendar pra qualquer um. Tem gente que não tem paciência de mexer e tudo mais, aí você que tá complicando, amiguinho. Você quer fazer, você entende? Vai lá e compra. Não sai falando pra todo mundo comprar a versão chinesa que é melhor. Não, não é assim que funciona. E ela, dependendo do que você for fazer, não vai funcionar aqui as coisas que você quer. Ah, eu comprei a versão com NFC. No Brasil não funciona. Ah, mas eu vi um tutorial no XD Developers. Você viu. O seu amigo não sabe nem usar o WhatsApp direito, você tá falando pra ele comprar a versão chinesa pra ir no XJ. Não faça isso, não é legal. Essa evolução aqui, na verdade, não foi tanta evolução assim, porque muitos recursos que existiam na Mi Band 4 não estavam disponíveis na Mi Band 4C. Então a galera acabou não adotando em massa, então preferiram pular direto para a Mi Band 5. Fora que o design dela, na minha opinião, vindo dessa empresa maravilhosa, é absurdo. Porque isso aqui é totalmente antiquado comparado às outras coisas que a Xiaomi, Redmi já tinha lançado. Sim. Então, esse produto pra mim não faz sentido. Ele foi um teste pra ver se o pessoal gostava, não deu certo. Mas existe algo interessante nela que não existe nas outras Mi Bands. Dá pra carregar ela só tirando um ladinho da pulseira. Você tirou o lado da pulseira, já tá o USB bonitinho aí, pra quem nunca tinha visto. Um USB super simplificado, mas você já põe direto no computador e felicidade e alegria. E ousadia. Mas é isso, tá aí um teste, ela fica totalmente diferente das outras e infelizmente não rolou. Mas hoje, na data que a gente tá gravando esse vídeo, já está à venda uma não Mi Band, uma não Amazfit Band, porque pra quem não sabe, a Amazfit, que fabrica tantos relógios que eu já falei aqui no canal e que são muito bons e que a gente gosta demais, ela tinha fabricado uma versão da Mi Band 6 e a Mi Band 5, de certa forma. É uma versão que ela é um intermédio entre essas duas. Ela parece as duas e tem Alexa, que é a Amazfit Band 5. Na minha opinião, a Xiaomi tem essa linha aqui que é um sucesso. Isso aqui vende pra caramba, isso aqui é recordista mundial de vendas há muitos anos. Então, para não estragar o carro-chefe deles, eles fizeram um experimento. Lançaram a Amazfit Band 5, na época da Mi Band 5, com recursos extras, com Alexa, para ver se o pessoal comprava. Deu certo, eles lançaram a Amazfit Band 6, que basicamente, de certa forma, é a Amazfit Band 5. Agora, eles lançaram um produto novo, que na nossa opinião, é a Mi Band 7. Que é isso que você está vendo aí nessa tela. E essa que vocês estão vendo na tela é a Redmi Smart Band Pro. Ela tem diversos recursos que já estão presentes na Mi Band, só que com alguns diferenciais, como vocês podem ver, como o tamanho da tela, na verdade a proporção da tela. O tamanhaço da tela, olha a chapa de vidro que vai no seu pulso. Só que o interessante é que o tamanho da tela em si é de 1.47 polegadas e a Mi Band 6 tem 1.5. Isso daí é uma coisa estranha mesmo, gente. Polegada é um bagulho estranho de medir. A gente já fez aqui umas brincadeiras com tela circular, tela comprida e tudo mais. Polegada não é um número exato de tamanho, é uma proporção que você vai ter na diagonal. Então, não se iludam. Quando você olha, você vê uma coisa gigantesca no pulso, e a Ju, nessa coleção que ela tem de ótimo estado de conservação, ela tem um dispositivo que não é da Xiaomi e que faz sentido para ilustrar como deve ser a Mi Band 7. E essa daqui é a Honor Band, que basicamente é tudo que a Mi Band 7 pode ter e você tem aí já em outra fabricante para você ter uma noção de como pode ser a futura Smart Band da Xiaomi. Na minha opinião, é isso que a gente vai ter por causa da Redmi Band, porque a Huawei, na Huawei Band, ela basicamente lançou uma versão Honor da Huawei. Honor e Huawei são a mesma coisa, só que não são. Xiaomi, Pocophone e Redmi são a mesma coisa, só que não, mesma coisa. Quando você compara a 6 com a Honor Band, você já fala, a tela é mais larga, ela parece mais um reloginho do que uma pulseirinha. Pra mim, essa vai ser a evolução que você vai ver, de fato, na Mi Band 7.
Eu não gosto muito do caminho que isso está tomando, porque essas coisas compactas eram a grande diferença de você não fazer isso aqui, ficar no seu pulso. Senão você fica com o relógio inteiro ocupando, e a Mi Band era para ser uma band, uma pulseira. Na época que a gente tem a Mi Band 1, tinha uma divisão entre pulseiras inteligentes e relógios. Inclusive a Sony tinha uma pulseira inteligente que ninguém nem lembra, e ela tinha um relógio inteligente que também ninguém lembra. Só que era pulseira e relógio, divisão do mercado. Hoje em dia tá virando uma coisa só, então vai ter que andar com um tablet no pulso porque sim, porque eles querem. A Samsung também tem essa divisão de Mi Por Band. enquanto. The complete Android OS. The Rufus Cuff can handle your favorite apps. E existe algum recurso que você gostaria de ver na Mi Band 7 e talvez ainda não esteja disponível por aqui? NFC? A gente sabe, a resposta vai ser essa. Gente, é muito importante. Esse vídeo aqui ele é um documentário histórico. A Ju ama Mi Band, eu também adoro Mi Band. A gente fala disso há muito tempo. Você fala de tecnologia há quantos anos, Ju? 10 anos em 2022. Então, é isso. A gente é muito mais velha do que a gente parece. Se eu falar que eu tenho 15 anos, tem gente que acredita, enfim. Sim, 10 anos de tecnologia. Quase. Basicamente, a gente gravou esse documentário porque a gente tá nisso há muito tempo. Então quando você olha pra carinha do Jordan, pra carinha do Pedro, pra carinha da Amanda, você vê que aquela galera tá mexendo com hardware há tempo demais já. E a gente tá mexendo com essas coisas aqui também há tempo demais. O principal recurso que mais é pedido por vocês, temos perfeita noção, é o pagamento, como a Ju falou. Só que não é simples assim. Existem barreiras da legalidade a Mi Band fazer pagamentos aqui. Bom, a Xiaomi precisa, na verdade, ter uma parceria com os bancos. E não só os bancos físicos, como a gente está acostumado a ver, mas também as fintechs. Por quê? A gente vê aí Samsung Pay, o Google Pay, o Apple Pay, todos eles têm aí uma parceria com os bancos e oferecem diversas bandeiras diferentes de cartões para você utilizar pagamento via NFC. Basicamente, o pessoal que nunca usou pagamento por aproximação, quando você tem o seu celular com Google Pay, ou então com o Samsung Pay, Apple Pay, e você faz assim na maquininha, ele não tá com uma cópia do seu cartão. O seu banco, Neon, Nubank, Itaú, Santander, qualquer um. Bradesco, Caixa, Banco do Brasil. C6, qualquer banco, qualquer um, ele tem que emitir um novo cartão para você. Então você coloca os dados do cartão, abre a página do banco ou então meramente ele dá um ok ali e um cartão virtual, ou seja, uma segunda via do seu cartão é emitida para aquele celular. Então é um processo que o banco autoriza e o banco gerencia junto com o Google, no Google Pay, junto com a Samsung, no Samsung Pay e tudo mais. E também tem parcerias comerciais, tem programa de bônus, então tem divisão entre os parceiros e tudo mais, tem contratos, é muito complicado, envolve literalmente dinheiro, não o seu sendo pago, dinheiro entre as partes que tem acordos, tem parcerias e tal. E é assim que funciona, eles permitem em conjunto que isso funcione. Então quando você fala para o relógio, no caso do Google Pay, mesma coisa. Ele emite um segundo cartão, uma segunda via para o seu relógio e se a Mi Band tiver, ele emite uma segunda via para sua Mi Band e assim vai. E depende de acordo. Então no caso do Google, Google é Android. Sim. Se isso aqui tem NFC, roda Android? Ok. Se isso aqui roda Android, ok. A Mi Band não roda Android. Ela tem um sistema próprio da Xiaomi. A Apple roda WatchOS. Por isso que alguns cartões que tem para Android não tem para Apple. Por isso que alguns cartões que tem para Apple não tem para o Samsung Pay, porque o Samsung Pay é da Samsung, mas o celular da Samsung suporta Samsung Pay e Google Android. Pay. Então você pode pagar com que não tem um, tem outro, enfim. Logo, entenda sempre isso. Eu duvido que a Mi Band 7 vai ter pagamentos no Brasil. Sinto muito. Sério, eu realmente duvido, gente. Pode ser que o pessoal consiga usando o PayPal, porque PayPal é uma plataforma internacional de pagamento, mas você vai ser tributado em dólar. Portanto, sendo sincero, eu não acho que você vá fazer pagamento com a Mi Band 7, mesmo que exista um método internacional, ninguém vai pagar em dólar e tomar 6, 7, 8% de IOF em cima do dólar só para poder pagar com a pulseira. Então, não é o ideal, não acho que vai ser nessa geração que isso vai acontecer. Afinal, se você for pegar uma coxinha pagando via PayPal, você simplesmente vai deixar de pegar o seu suquinho também, né? Porque a porcentagem lá de IOF vai ser toda do seu suco. Me pergunto quantas coisas estão custando no Rio, porque se o suco for custar o IOF da coxinha, as coisas estão baratas lá. É porque normalmente lá no Rio é coxinha com guaravita, né?
É verdade. Essas daqui são as Mi Bands 1, 2, 3, 4, 5, 6 que estão... 4C também. Ah, isso não existiu, isso foi um erro. Essas daqui são as Mi Bands que a Ju conserva na coleção dela, muito em perfeito estado, inclusive, diferentemente da minha Mi Band 1 em péssimo estado, que tá Tem bem até ali. cabelo agora. E fica a dica pra vocês que isso foi a evolução desse dispositivo tão amado e tão querido e que a gente espera de verdade que a Mi Band 7 seja um acerto e traga de fato boas novidades pra todos. E se vocês quiserem saber mais sobre a Mi Band 4, 5, 6, 1, 2 e 3 também, tem texto lá no Canaltech, vocês podem acessar, tá aí na descrição. Canaltech.com.br tem tudo isso e fiquem ligados aqui no canal para quando a Mi Band 7 chegar que a gente volta pra vocês. Eu sou o Adriano Ponte E eu sou a Ju Cyber. e esse é o Canaltech. Tchau, tchau.